Graça e paz, minhas lindas de Jesus, amadas do Senhor. Hoje mais um dia estamos aqui para a glória do nosso bom Deus. Hoje vamos caminhando para a reta final aí do nosso estudo do propósito, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Amém? E hoje nós vamos falar de uma mulher extraordinária que tem muitas coisas importantes a nos ensinar. Porém, essa mulher é citada apenas uma vez na Bíblia. Isso mesmo, uma vez em Lucas, no capítulo 1. Quem será essa mulher que tem tanto a nos ensinar? Hoje nós vamos falar de Isabel. Mas afinal, você sabe quem foi Isabel na Bíblia? Não? Então vem comigo, em nome do Senhor Jesus, para a gente descobrir juntinhos aí quem foi Isabel. Isabel foi a mãe de João Batista, isso mesmo. Quem nunca ouviu falar de João Batista? O profeta, o homem que veio para abrir o caminho para Jesus chegar. Aquele que abre o caminho. Isabel, para nós falarmos dela, para você entender melhor o que essa mulher tem a nos ensinar, nós vamos precisar fazer um pequeno resumo sobre a vida dessa mulher. Isabel era uma mulher da descendência de Arão, de uma descendência sacerdotal, ou seja, da tribo de Levi. Isabel era casada, tinha o seu esposo, e seu esposo se chamava Zacarias. Zacarias era um sacerdote, era um pastor que servia no templo do Senhor. E o ponto dessa história se inicia quando Zacarias foi chamado, foi sorteado para acender o incenso no altar do Senhor. E a Bíblia, ela faz questão de narrar que Isabel e Zacarias eram um casal temente a Deus, um casal que servia ao Senhor com fidelidade, com honestidade. A Bíblia faz questão de mencionar o quanto eles eram justos na presença de Deus. Porém, Zacarias e Isabel, eles já eram avançados em idade. Você vai ver comigo no texto que a palavra de Deus diz isso, que eles eram avançados em idade, porém não tinham filhos. Então, por aí, a gente já começa a entender a história de sofrimento e de desprezo dessa mulher. Se eles eram avançados em idade e eles não tinham filhos, como você sabe, naquela época, uma mulher que não gerava filhos era considerada uma mulher amaldiçoada, uma casa, um lar amaldiçoado, porque era uma mulher infrutífera, uma mulher que não gerava. Então você consegue perceber comigo o sofrimento de Isabel, porque até este ponto ela não poderia ter filhos. A gestação, a madre, lhe foi negada por algum motivo. Mas vamos continuar a história para que você entenda comigo o que Deus quer falar conosco por meio da história de vida dessa mulher. Imagine comigo, dia após dia, anos após anos de casamento, essa mulher, esse casal na verdade, vivendo essa tortura. As pessoas com certeza olhavam para ela e a consideravam como maldita. As pessoas também olhavam para Zacarias, poderiam até pensar, como pode ele sendo um pastor, ele servindo no templo, ter uma mulher maldita dentro de sua casa? Como pode não gerar filhos? Como pode ser um lar infrutífero? Acredito eu que pela idade já de Isabel ser avançada, ela já não tinha mais esperança de ter filhos. Ela já tinha os seus sonhos ali enterrados, ela já não tinha mais desejo, não tinha mais condições nos olhos, perante os olhos humanos. Com certeza isso ocorria já com ela, pois já era avançada em idade e talvez já tivessem cessado o costume de se deitarem para poderem ter filhos. Mas Isabel vai nos ensinar lições importantíssimas sobre como atravessar dias maus, dias de adversidade, dias em que nós oramos e parece não termos resposta. Sabe o que vamos aprender hoje? Que nós devemos ser fiel ao Senhor
servi-lo, independente da nossa situação. Foi isso que Isabel fez. Veja comigo que a palavra faz questão de narrar que Isabel e Zacarias serviam ao Senhor e eram justos perante Deus. Isabel servia ao Senhor juntamente com seu esposo, independente daquilo que estava acontecendo na vida deles. O sonho deles estava sendo negado, as coisas não estavam acontecendo. Em outras palavras, era como se a oração deles não tivesse resposta. Ou você acha que eles não oravam? Oravam, mas eles continuavam a servir a Deus com fidelidade e com justiça. E isso não fica sem recompensa diante do Deus Altíssimo. Isabel teve a maternidade negada até aquele momento, mas isso não fez com que ela deixasse de servir ao Senhor. Isso não fez com que ela o abandonasse, com que ela deixasse de crer, com que ela deixasse de servir ao Senhor com fidelidade e com justiça. Sabe por quê, amada? O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser firmado naquilo que Deus é, não naquilo que Deus faz. Entende isso? Preste bem atenção. Quando queremos tratar Deus como um gênio da lâmpada, aonde Deus tem que fazer, tem que realizar os nossos desejos, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento totalmente errado, totalmente fraco, totalmente fora do propósito. Deus não tem que fazer nada, Ele faz porque Ele é bom. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E é assim que nós devemos servi-lo. É assim que nós temos que ter um relacionamento. Porque servir a Deus quando vai tudo bem é muito fácil. Porque servir a Deus quando os nossos pedidos são atendidos é mais fácil ainda. Mas talvez a perfeita vontade de Deus para nossas vidas não seja essa. Afinal, é a tribulação que nos aproxima de Deus, mulher. Você sabe disso, que quando nós estamos passando pelo dia mau, quando nós estamos passando pelas adversidades, nós vamos orar, nós vamos para o joelho, nós vamos clamar e nós ficamos tão pertinho de Deus. Então, o Senhor nos fortalece. É isso que acontecia com Isabel e Zacarias. Quando eles oravam, eles não deixavam de servir a Deus, porque Deus os fortalecia. Então não deixe de orar, não deixe de buscar, porque entenda uma coisa, hoje nós vamos aprender que Deus não demora, Deus capricha. O nosso relacionamento com Deus deve ser firmado naquilo que Ele é, ou seja, Ele é misericórdia, por isso estamos aqui, por isso você está aí hoje com vida assistindo esse vídeo. O meu Deus é fiel, por isso as promessas irão se cumprir, porque Ele é fiel. O meu Senhor é amor, por isso Ele amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu único filho para morrer por mim e por você, para que hoje tivéssemos chance de salvação. Então entenda que é porque Ele é, acontece o que Ele faz. É seguido uma coisa da outra. Então eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá. Eu não adoro a Deus pelo que Ele faz para mim. Eu o adoro porque Ele é. Porque Ele simplesmente é. E porque Ele é, as coisas acontecem. Você entende comigo isso? Então nós não podemos adorar a Deus pelo que Ele faz. Porque se isso acontecer, quando Ele não fizer, você vai querer abandoná-lo. Você vai querer deixá-lo. A tua fé vai enfraquecer, mulher. Não, adore a Deus pelo que Ele é. E quando Ele disser não para você, você vai entender que o não de Deus é o cuidado dEle total na sua vida. Até porque o não de Deus é porque Deus nos vê além. Deus é onipresente. Ele está aqui e também está no nosso futuro. Então Ele nos vê na curva. Ele te vê na curva. Então não fique triste quando Deus não fizer. Não fique triste quando Deus disser não. Não fique triste quando não acontecer.
Não abandone a sua fé por isso. Não negue o nome de Jesus por isso. Veja que Isabel continuou servindo ao Senhor, mesmo que a resposta da sua oração não foi atendida no momento em que ela quis que fosse atendida. Ela simplesmente continuou servindo ao Senhor. E você sabe o que acontece? Isabel teve surpresa de Deus, simplesmente porque ela não deixou que a circunstância da sua vida viesse abalar a sua fé. E você também não pode. Não deixe que esse momento que você está passando, esse dia mal talvez que você esteja passando, essa luta que você está vivendo, venha abalar a sua fé. Porque Deus continua sendo Deus, independente daquilo que Ele faça. Quanto mais você crê, mais as coisas vão acontecer na sua vida. E será muito bom quando ocorrer a perfeita vontade de Deus para você. Essa mulher servia a Deus, mesmo não tendo a sua oração respondida. Gente, que fé! Essa mulher servia a Deus, mesmo tendo o seu sonho negado até aquele ponto. Deus é poderoso, só que Ele tem o momento certo para todas as coisas. Nós vamos ver muitas passagens na Bíblia falando desse mesmo assunto, de mulheres que já eram avançadas em idade e tiveram a maternidade negada, mas no momento certo, Deus veio com a vitória. Lembra de Sara e Abraão? Sabe por quê? Porque no momento certo Deus vai agir. Deus vai fazer no momento certo. Deus faz as coisas perfeitamente na sua vida. Creia nisso, mulher, e você vai ver o que Deus tem preparado para você. E como eu já havia falado, Deus é um Deus de surpresas. A Bíblia vai nos narrar que Zacarias, um certo dia, foi sorteado, foi escolhido para servir no templo, para entrar, ir até o altar do Senhor e acender incensos de adoração ao Senhor. E olha que maravilhoso, Zacarias foi servir ao Senhor. E quando ele estava acendendo o incenso e orando a Deus, a palavra de Deus vai nos contar que Zacarias, ele tem uma visão. Quem vai lhe visitar? Nada mais, nada menos do que o próprio anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece a Zacarias e diz para ele assim: não tenha medo, as suas orações foram ouvidas. Você consegue entender comigo? O anjo do Senhor veio trazer a resposta para aquele homem, dizendo: as suas orações foram ouvidas. Isso significa que Zacarias nunca parou de orar. Nós também não podemos. Não é porque não aconteceu num dia, numa semana, em um mês, que nós devemos deixar de orar. De maneira nenhuma, mulher. Você precisa continuar essa batalha. Você precisa continuar buscando. Lembre-se de Daniel. Ele orou 21 dias, porque a palavra do Senhor nos conta a história de que desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido Daniel. Mas quando o anjo descia para trazer a resposta, o príncipe da Pérsia o bloqueava, para que ele não passasse, para que ele não viesse trazer a resposta. E foi necessário que o anjo entrasse em batalha com o inimigo, com o príncipe da Pérsia, com o bloqueio, com a barreira que estava impedindo ali, para que a resposta chegasse a Daniel. Daniel não deixou de orar no primeiro dia, só porque a resposta não veio. Também não deixou de orar no segundo, nem no 10º, nem no 21º, até que a resposta chegou a ele. Você consegue entender que há respostas que é necessário nós entrarmos em guerra por ela? Foi isso que Zacarias fez. Ele não deixou de orar, ele buscou e a resposta veio. E o anjo Gabriel chegou e disse a ele: a tua oração foi ouvida e você terá um filho. E ele disse mais: e esse filho trará muita alegria a vocês e a muitas outras pessoas. Oh, aleluia! Você consegue ver comigo que aos olhos de muitas pessoas não havia mais esperança, não tinha mais jeito, mas para o Senhor nada é impossível. Deus mandou a resposta,
Deus não olhou para a velhice deles, Deus não olhou para o tempo que havia passado. Porque entenda, o que Deus tem para você não determina pelo tempo do homem, e sim pelo tempo de Deus. Você pode achar que não dá mais, que não tem mais jeito, que já cessou o tempo, e Deus está dizendo: ei, um milagre vai ocorrer na tua vida, vai tomando posse, um milagre vai ocorrer para você sim. Deus vai fazer acontecer no tempo dele, não é no nosso tempo. A palavra do Senhor nos conta que muito mais disse o anjo Gabriel, dando informações para Zacarias do filho que haveria de nascer. Ou seja, eles receberam a bênção, eles receberam a vitória. Imagine Zacarias chegando na sua casa com toda aquela alegria, com todo aquele entusiasmo, sabendo que Deus haveria de cumprir o propósito. E a Bíblia vai dizer que no tempo certo, ocorrido e determinado por Deus, Isabel engravida, Isabel tem ali o seu filho, Isabel tem o seu sonho realizado e nasce João Batista. Isabel queria apenas um filho e Deus queria aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Isabel queria apenas um filho e Deus queria aquele que desceria o Messias às águas, o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabel queria apenas um filho e Deus queria aquele que traria a verdade sobre o povo de Israel, que não teria medo do homem, mas que pregaria a palavra com verdade. O que eu quero dizer é que você quer apenas isso sendo realizado, apenas um pedido, mas Deus vai além. Deus vai além do seu pedido, Deus vai além do propósito dele, Deus vai além do seu desejo. Deus não demora, Deus capricha, Deus chega no tempo certo. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela foi mãe daquele que veio e preparou o caminho para o Messias, para Jesus, para a chegada do Senhor. Deus fez com que o desejo dessa mulher se realizasse, mas que o propósito do Senhor fosse além daquilo que ela imaginasse. Por isso não deixe de orar, por isso não deixe de clamar. Deus, no tempo certo, mulher, vai enviar o anjo Gabriel até a sua casa com resposta daquilo que você precisa. Mas entenda, vai ser muito além, vai ser muito maior do que você pede, vai ser muito maior do que aquilo que você precisa, porque Deus tem um propósito. Simplesmente porque no tempo certo o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado por meio da tua bênção, por meio dessa tua vitória. Então recebe em nome de Jesus hoje o que Deus tem para você. E não se esqueça, o adore por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. O adore porque Deus é poderoso. O adore porque o que Deus tem para você vai além dos seus sonhos, além dos seus desejos. E isso irá glorificar o nome de Jesus. Amém? Agora que nós recebemos essa palavra, nós vamos fazer o questionário. Já pega aí a tua caneta, o teu caderno, para você anotar e responder o que você aprendeu nesse vídeo, nessa palavra, com essa mulher extraordinária, com essa mulher de fé, com essa mulher que não desistiu, mesmo desprezada. Sabe por que eu falo que ela é desprezada? Porque aqui no versículo 25 vai dizer, ela falando, agora não serei mais desprezada, porque o Senhor me deu um filho. Então se ela está dizendo isso, é porque essa mulher passava luta. Mas isso teve um tempo certo, porque os humilhados serão exaltados. Aguarde, o teu tempo já está na caderneta de Deus. Amém? Vem comigo para o questionário, em nome de Jesus.
Gente, o nosso vídeo termina por aqui hoje. Hoje o nosso 11º vídeo. Semana que vem já é o nosso último vídeo deste propósito. Os vídeos continuarão, mas serão com outros propósitos aí que o Senhor nos direcionar. Amém? Mas eu peço para você, compartilhe essa palavra, compartilhe. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E quando você curte ou comenta aí embaixo, o YouTube entende que o vídeo é bom e mais pessoas serão alcançadas. Então você pode me ajudar? Então vai, dá o joinha aqui e se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Até segunda-feira que vem, porque todas as segunda-feiras temos vídeo novo aqui no canal. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.